Querida igreja, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eita, esse amém é forte, né? É o mais forte da semana, né? Meus irmãos, eu gostaria de ler convosco a palavra de Deus no tema proposto pelos irmãos, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, né? 9, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Depois estaremos lendo também o tema do campo, que está lá em João capítulo 17, versículo 17. Quem achou, diga amém. Em todo tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes, e nunca, jamais, falte óleo sobre a sua cabeça. Também vamos ler João capítulo de número 17, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, e o versículo de número 17 também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Podemos ler mais um versículo ainda? Estão comigo? Atos capítulo de número 2, versículo de número 32 e também o 33. Atos capítulo 2, versículo 32 e também o 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos o quê? De sorte que esse Jesus ressuscitado, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do derramou isto que vós agora vedes e também ouvis. Meus irmãos, antes de se assentar, eu quero louvar a Deus por estar mais uma vez aqui nesta linda cidade de Birigui, revendo meu amigo pastor Emanuel Júnior, agradecer pela sua amizade e pela inspiração que o Senhor nos traz. Também pastor vice-presidente, pastor Moacir, e também a liderança dos varões desta igreja. Louvar a Deus, meus irmãos, porque estou aqui sendo muito honrado de participar de um evento de tamanha grandeza, e sou um servo do Senhor, e eu quero que o Senhor me use para que sua vida seja de alguma forma tocada e abençoada com esse tema. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, não sei se vocês têm costume aqui, né? Diga assim: seu irmão, meu irmão, Jesus te trouxe aqui e Ele quer falar contigo. Oh, é gostoso, a voz dos irmãos fica forte, né? Podem se assentar, meus irmãos, por gentileza. Oh, glória! Aleluia! Queridos, no capítulo de número 17 do Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, nós encontramos uma oração de Jesus, ou por que não dizer a maior oração, a oração intercessora que a gente chama, e foi feita esta oração às vésperas de Jesus ser crucificado. E nesta oração nós encontramos Jesus primeiramente orando por ele.
e ele pedindo ao Pai que o glorificasse, para que ele também pudesse glorificar o Pai. Essa palavra glorificar quer dizer me honre, segure em minhas mãos, me sustente, porque ele sabia da hora que já era prevista e sabia que estava muito próximo. Essa oração é feita algum tempo antes da oração do Getsêmani, antes dele partir para o Getsêmani. Acredita-se que eles ainda estavam na mesa da ceia, da última ceia, e Judas já tinha ido embora, fazer aquilo que ele queria fazer, que Satanás colocou no coração dele para fazer. E Jesus então ora pedindo ao Pai que conceda essa glória a ele, para que ele pudesse suportar o que estava por vir. E ele vai falar daquilo que ele conseguiu realizar, que ele conseguiu consumar, e ele vai dizer: a obra que o Senhor me entregou para fazer, ela já está pronta. Já está pronta no sentido de os obreiros, os discípulos que eu tinha que preparar, eu já preparei. Agora, a partir do versículo 7, você vai encontrar Jesus iniciando um processo de oração que seria em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que haviam caminhado com ele durante os 3 anos do seu ministério. E sobre esta oração que nós queremos, essa intercessão que queremos trabalhar com os irmãos hoje. Porém, não tem como a gente não voltar um pouco atrás, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, aonde Jesus começa a dar suas últimas instruções. Última o quê? Instruções. Para que os discípulos dele pudessem suportar o que estava por vir. E nessas últimas instruções, no capítulo 13, Jesus ensina sobre o papel da humildade entre seus discípulos. Quando antes, ali na mesa da ceia, ele tira a sua túnica e coloca uma roupa de servo, uma toalha enrolada, e assume o papel do pior servo da casa, o serviço mais humilhante, que era lavar os pés dos visitantes. Alguém pode dizer que este papel poderia ser de qualquer discípulo ali. Porém, se você ler alguns versículos antes, os discípulos estavam brigando para ver quem era o maior entre eles. E Jesus deu uma grande lição ali sobre isso, a lição da humildade. E ele vai terminar o capítulo 13 ensinando que nós devemos amar uns aos outros. E ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O capítulo 14, ele promete para todos os seus discípulos uma nova morada, uma morada no céu. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Também no capítulo 14, Jesus promete um outro Consolador, o Paracleto, para estar com os seus discípulos. E ele vai dizer que no capítulo 15, ele vai prometer também que esse Paracleto viria para dar aos seus discípulos a força que eles necessitavam. No capítulo 16, Jesus ensina que os discípulos iriam certeza, mas que quando chegasse a verdadeira alegria, seria uma alegria que jamais alguém conseguiria tirar do coração deles. No capítulo de número 18, Jesus é preso. No capítulo 17 é a intercessão que nós lemos, mas no 18 ele é preso, julgado, condenado, abandonado pelos seus discípulos.
E no capítulo 19, ele é crucificado. E depois de crucificado, às 3 horas da tarde, Jesus expirou, foi consumado. E depois foi sepultado, naquela rude sexta-feira. No capítulo de número 20, na manhã de domingo, Jesus ressuscita dos mortos. Se apresenta primeiro para uma mulher, Maria Madalena, e depois para os demais discípulos. No capítulo 21, Jesus aparece pela última vez ali, descrita no Evangelho de João, à beira do mar da Galileia, naquela última pesca de peixe realmente maravilhosa, dada para os seus discípulos. Mas o tema que nós lemos, santifica-os na verdade, que é o tema dos irmãos, nós fomos buscar o que significa, ou o que Jesus esperava com essa expressão, na sua oração intercessora. O que significa estar santificado na verdade? E Jesus mesmo diz que a palavra é o quê? A verdade. A palavra santificação, o original no grego, é hagiazo, que significa santifique, entregue, separe, consagre, livre e purifique. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, diante de tudo aquilo que ele havia ensinado, desde o capítulo 13, 14, 15 e 16, nas suas últimas instruções, ele ora ao Pai primeiro por ele, e agora ele ora pelos seus discípulos. E ele vai pedir ao Pai: Pai, santifica eles na verdade, que significa também entregue eles à verdade. Agora, se a verdade é a palavra, então entregue os meus discípulos à palavra. Separe eles para a palavra. Consagre eles para a palavra. Livre eles por meio da palavra e purifique-os pela palavra. Diante disso, meus amados, nós podemos entender que o propósito da santificação aqui, e vem de encontro com o tema de hoje, lá do capítulo 8, versículo 9 de Eclesiastes, sobre o óleos na nossa cabeça e as vestes brancas que o Senhor espera de nós. E a pergunta que fica: o que é essa santificação? Como buscar essa santificação? Para que nos serve esta santificação? Nós fomos confrontados durante muito tempo sobre apenas uma santificação aparente. E muitos irmãos viveram até de alguma forma oprimida com isso, uma vida oprimida por causa disso. Mas nós estamos sendo conduzidos neste congresso para avaliarmos, amados, que santificação vai muito além de tudo isso. Quando Jesus, no capítulo 17, ora ao Pai, ele ora pedindo ao Pai que santificasse os seus discípulos na verdade, com um propósito. Porque Jesus vai dizer nos versículos anteriores que eles tinham saído do mundo e que agora o mundo os odiava. Então Jesus diz assim: o mundo odeia, então livra eles do mal. E a palavra mal aqui é maligno. Então o que o Senhor está dizendo: consagre eles na palavra, separe eles na palavra, mergulhe eles na palavra, consagre eles na palavra, para que o mundo que odeia eles não venha roubar aquilo que eu coloquei no coração deles. Vocês estão me entendendo? Então o propósito de Jesus é que cada um de nós fôssemos alcançados por essa força, não de proibição de ser santo no sentido de proibir você de A ou B,
de fazer A ou B, mas no sentido de você ser revestido do óleo da unção, da presença de Deus na sua vida, para que assim você pudesse viver essa santidade. E olha, meus irmãos, quantas pessoas tentam de alguma maneira conseguir produzir fruto do Espírito na vida, fruto de santidade por esforço próprio, às vezes porque o pai, porque a mãe, ou porque tem medo do pastor, ou porque tem medo até de ir para o inferno e não consegue. Há muitas pessoas presas em pecados, escondidos, e vivem de aparência. Mas o que o Senhor quer de nós é a essência. O que o Senhor quer preparar, nos levar para viver, é a viver uma vida de santidade autêntica, pura, de ligação direta entre o seu coração e o coração do Pai. Você pode repetir comigo? Diga assim: Jesus pediu. E olha para o seu irmão e pergunta assim: você acredita que o Pai atendeu? Então Jesus pediu: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A pergunta é: o Pai atendeu? Isso já aconteceu, sim ou não? Estamos já santificados, sim ou não? Agora, por que nós não vivemos esta santidade? Porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. E olha, amados, para viver esta santidade tem um jeito, e este jeito é o jeito de Deus, não é o nosso jeito. Pedro, na sua arrogância, achou que não precisava disso. Quando Jesus disse: olha, vocês vão me abandonar, ele disse: eu? Pode abandonar João, pode abandonar Tiago, pode abandonar os demais, mas eu estou pronto. Eu não vou te abandonar. Eu estou pronto até morrer contigo. E Jesus disse: você pronto? Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E quantos de nós achamos que estamos prontos? Estamos em santidade, mas não buscando a verdadeira santidade, mas buscando o esforço próprio. E santidade não vem por esforço próprio. Santidade, olha aqui para mim, como eu li aqui, vem do Cristo ressuscitado. Santidade vem da sepultura vazia. Santidade vem não da sexta-feira da crucificação, mas a santidade passou a ser produzida no domingo da ressurreição. E está na hora da gente sair daquele ambiente do Calvário apenas, onde nossos pecados foram lavados, e acessarmos o novo tempo, o tempo do Cristo ressuscitado, que prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a preocupação de Jesus como líder era que cada um de nós, era que cada um dos seus discípulos suportasse, pastor Emanuel, a perseguição que viria, suportasse o impacto do mundo, não um mundo somente de pessoas, mas o sistema dominante. Porque Jesus vai dizer: eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, porque o mundo odeia eles. O mundo jamais irá aplaudir, meus irmãos, uma igreja fiel aos princípios da palavra. E eu quero destacar aqui pelo menos 4 pontos, aonde eu, meditando nesta passagem do capítulo 4, aonde o próprio Jesus orou por nós, e eu fui perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor queria quando o Senhor conduziu Jesus a orar assim? E eu creio que eu recebi iluminação, e eu gostaria de transmitir para os vossos corações aquilo que eu recebi, para que vocês sejam fortalecidos na palavra.
amem a palavra, vivam a palavra, sejam sustentados pela palavra, consagrados pela palavra, animados pela palavra, consolados pela palavra, despertados pela palavra, pastor Valdir, levantados pela palavra, iluminados pela palavra, porque a palavra limpa, a palavra sustenta, a palavra refrigera, a palavra desperta, a palavra protege, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é luz para os nossos caminhos. Bendito seja o nome do Deus da palavra. Quem ama a palavra aqui, levanta a mão e diga amém. Então, amados, quando Jesus suplicou dentro dessa visão de cuidado dos seus, ele sabia que nós teríamos que enfrentar o mundo, nós teríamos que enfrentar a nossa carne, nós teríamos que enfrentar o príncipe deste mundo, que é Satanás, porque nós éramos dele, nós pertencíamos a ele, nós tínhamos a forma do mundo, mas ele nos resgatou de lá. Irmãos, não tem como você pensar, até anotei uma frase aqui, que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: a igreja não será mais fiel quando for perseguida pelo mundo, mas será mais perseguida quando for fiel. Vou falar igual os pregadores falam, pegou? Alguém pergunta assim, mas se a igreja for mais perseguida, ela não vai ser mais fiel? Não, quanto mais fiel, mais perseguida ela é. Porque a igreja não se conforma com o modelo do mundo. Por isso que Paulo disse assim em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque uma vez que o nosso entendimento, irmãos, e tudo começa nisso, é na mente, quando o nosso entendimento é transformado, nós experimentamos, número 1, a boa. Alguém já entendeu? Número 2, a agradável. Mente transformada experimenta a perfeita vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o Senhor nos leva a meditar, e no versículo 14 que antecede, quando eu já citei para os irmãos, que Jesus está dizendo assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Isso é estranho, irmão, para o mundo. Não pensa que as pessoas vão ter que entender o que você vive. Não, você foi resgatado. Eu sei, irmão, o que é isto, porque eu fui resgatado. Eu louvo a Deus todos os dias, porque hoje, irmãos, eu posso glorificar o Senhor, como disse o salmista: quem é como nosso Deus, que se curva para ver os que estão no céu e também na terra, que do pó levanta o pequeno. Quantos pequenos tem aqui, ó? E do monturo ergue o necessitado. E pergunta para quê? Para assentar com os príncipes, para assentar com os príncipes do seu povo. Então eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. E eu olhando para esse texto, é por isso que o mundo não entende, é por isso que esse sistema dominante, irmãos, persegue a igreja, não quer Bíblia dentro de biblioteca pública. É por isso que essas sentenças de tribunais superiores são contrárias aos princípios da palavra. Eles estão com tudo, se levantaram contra a igreja, mas a igreja tem uma promessa. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que não foi chamada para se conformar com o mundo,
porque não é do mundo, assim como eu do mundo não sou. Versículo 15: não peço que os tire do mundo. Não é isso. Jesus está dizendo, não peço, eles estão prontos, vão ser perseguidos, mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eu creio, irmão, que essa oração foi respondida. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida, varão. Vós sois de Deus, e o maligno não vos toca. Segura que eu quero confirmar esta palavra. Vós sois de Deus, e o maligno não vos toca. Contra a tua vida não há nada, nem uma artimanha, nem o processo de Satanás, nem um laço, porque quando arma um laço, Deus entra na frente, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo. Oh, seja santificado pelo poder da palavra. A palavra é espírito e vida. Receba a palavra para a tua vida. Levanta a tua cabeça e glorifica o Senhor, porque tem óleo quente descendo sobre a sua vida nesta noite. Jesus te santifica, homem, pela palavra, para você não ser medroso. Jesus te santifica pela palavra para você não ser covarde. Jesus te santifica para a palavra para que você se posicione. E não está fácil ser homem nos dias de hoje. É muita cobrança. É cobrança da família muitas vezes. Nas palestras que você vai, homem sempre tem que estar ali, ó, você é o sacerdote de casa. E tem até alguns P que falam, né? Você é o protetor de casa, o promotor da sua casa, o provedor da sua casa e o profeta da tua casa. E o homem fica, meu Deus, como eu vou ser tudo isso? Mas está na hora de, num congresso como esse, você virar a chave e assumir sua posição, porque um dia Jesus orou por você. Jesus orou por você. Quem está recebendo essa palavra aqui? Aleluia! Irmão, você é homem. Aponta o dedo de profeta e diga assim: você é homem, chamado por Deus, capacitado por Deus, separado por Deus, sustentado por Deus, curado por Deus, animado por Deus, batizado no Espírito Santo. E tu sairás daqui hoje para viver esta realidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já tem hora descendo sobre a sua cabeça aí, ó. Quem acredita nisso? Aleluia. Não significa que tu não terás dificuldades. Não significa que você não passará por aflições. Jesus disse em Mateus, ou em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições. E a palavra aflição no original ela é tilips, que vem da essência da prensa da azeitona, para espremer, para tirar o melhor. Só sai azeite de azeitona que é espremida. É por isso que você passa por provação, é por isso que você passa por dificuldade. Mas hoje o Senhor Jesus me mandou aqui para te dizer: não temas, não temas. Ei, está na hora dos homens se levantar e ter bom ânimo. Ele diz: não temas, porque eu venci. Eu venci. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. E se ele venceu em Cristo Jesus, repita comigo: em Cristo Jesus. Olha que voz bonita, né, pastor? Não é todo dia que tem uma voz dessa lá, não. Vamos de novo, 1, 2, 3. Olha para o seu irmão e diga: somos mais do que vencedores. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas vaidades também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Hoje está na hora de você dar um grito de glória, irmão, porque o inimigo te odeia mesmo. Satanás te odeia e acabou. Não que você é bonitinho, não porque você... Não, o diabo me odeia porque eu tenho dom. Não, o diabo te odeia, sabe por quê, irmão? Porque você é filho de Deus. O diabo te odeia porque você é um adorador. O diabo te odeia porque teu nome está escrito no livro da vida. E o diabo é covarde, como ele não pode encarar o Todo-Poderoso Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele parte para cima de você, mas quando você se posiciona e diz: não, eu estou santificado, eu já estou debaixo da verdade, eu já tenho a presença de Deus na minha vida. Então, querido, o cão tem que correr. É só usar a palavra. Crente medroso, irmão, é porque ele não usa a palavra. Crente medroso é porque ele não medita na palavra. Crente medroso é porque ele não guarda a palavra. Foi ele quem te prometeu que estaria contigo, e ele está. Você vai reverter esse quadro. Eu estou profetizando para alguém que está passando momentos difíceis. Está vindo uma palavra quente do céu para te dizer: você vai reverter esse quadro se você se posicionar. O Deus da santificação se faz presente aqui. Aleluia. E aconteceu, irmão. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Para onde que eles foram? Fugiram. Pedro acompanhou de longe, junto com João, à distância. Mas na hora que chegou o mundo, na hora que Satanás chegou, opa, não conheço ele não, nem sei quem é, nunca vi. E a Bíblia vai dizer que ele começou até a praguejar, porque, irmão, não é na nossa força. Não é na nossa força. Mas no domingo pela manhã, Maria Madalena corre para o sepulcro, chega lá, está tudo vazio, a pedra removida. Ela dá uma olhada, não vê nada, corre de novo para os discípulos e vem Pedro correndo e João. Diz a Bíblia que João corre mais do que Pedro, chega na porta do sepulcro, olha ali, mas não tem coragem de entrar. E João, mais velho, chega um pouco mais atrasado e entra e não acha nada, só a túnica ali, bem dobrada, mas não vê nada. E voltam para casa, mas Maria fica ali. Quando eles vão embora, dá uma olhada lá dentro de novo e vê dois varões de branco, uma à cabeceira e outro aos pés, e pergunta para ela: por que você procura o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele diz: então me fala onde o puseram. Quando ela fala isso, uma voz fala atrás dela, ali no jardim do lado de fora, e diz para ela: Maria. E ela vira sem saber quem é e pergunta: se o senhor levou, me conta, aonde o senhor colocou ele? E ele diz: Maria. E ela diz, e aí ela reconhece, e ela diz: Raboni. Rabi era mestre, Raboni os judeus usavam para meu mestre. O senhor está aqui, o senhor está aqui. Aleluia. De não me detenha, vai para os céus, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e teus irmãos e anuncia essas novas. Naquele dia à tarde, e a Bíblia vai dizer isso no capítulo de número 20, versículos 19 e 20 do Evangelho de João: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, cerrada a porta onde os discípulos estavam,
porta fechada, vírgula, não sei se está projetando. Estão comigo aí ou não? Jesus não falou? Jesus não orou ao Pai, dizendo: Pai, livra eles do mal, livra eles do maligno. O mundo odeia eles, vai perseguir eles. Irmão, e vieram para cima deles. O que eles fizeram? Se trancaram. E se trancaram porque estavam com... Pergunta para o seu irmão: você tem medo de alguma coisa? Tem gente, irmão, que paga de corajoso, irmão, mas é um medroso. Tem medo de cara feia. Quantos começam a fazer a obra aqui, não sei, lá em Garça é assim, e de repente alguém olha feio para ele e vai: não, parei, já desanimei, porque teve oposição. Irmão, se o pastor Emanuel pensasse em oposição, ele estaria aqui? Se ele tivesse medo de cara feia, se ele tivesse medo do mundo, medo de Satanás, ele estaria aqui? Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nós viemos aqui porque nos posicionamos. Repita comigo: porta trancada, medo impregnado. Mas de repente, domingo à tarde, que culto ruim, né? Todo mundo com medo. Até falaram que viram o sepulcro aberto. Fomos lá, não tem nada mesmo. Mas cadê ele? Cadê ele? Tudo trancado, com medo. Mas de repente, Jesus se apresenta no meio. E a primeira coisa que ele faz, sabe o que é, irmão? Tirar o medo. E sabe como que tira o medo? Paz seja convosco. Ei, vocês estão me ouvindo aí ou não? Olha aqui, presta atenção que eu vou falar. A partir de hoje, quando você der paz do Senhor para alguém, você vai lembrar que você está mandando embora o medo. Pega na mão do varão que está do teu lado, chacoalha e diz assim: paz do Senhor, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Paz na tua casa, paz no teu trabalho, paz no teu ministério, paz no teu dia, paz no passado, paz no presente, paz para o futuro. Tenha paz, não tenha medo. Ô irmão, eu estou vendo a ansiedade saindo aí, ó. Eu estou vendo a ansiedade indo embora. Ramacharacandara. Aleluia. Paz seja convosco. E aí diz o texto, ó: Jesus pôs no meio, paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. O medo deu agora lugar. Aleluia. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida uma palavra de Deus para o seu coração, homem. Porque você não recebeu o espírito de medo, mas você recebeu o espírito de poder. Ei, glorifica ao Senhor. Você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação. E Satanás está repreendido na sua vida. O mundo não te deixará mais com medo. E tem crente, irmão, que está com medo do Lula. Tem crente com medo: se o prefeito fulano lá ganhar, ou se aquele vereador. Irmão, peraí, a gente tem que votar, fazer o nosso papel. Mas medo. Tem alguém sentado no trono e não desceu de lá. Eita Deus. Tem alguém que é poderoso para visitar pessoas na madrugada. Tem um Deus assentado no trono, que quando você clama a Ele, querido, você não tem que ter medo. Você tem que encarar qualquer gigante da vida, porque você não é Saul. Você está cheio da presença de Deus, como Davi. E
a maior ou a principal ferramenta do diabo e do mundo é a mesma que o gigante usou contra Davi: intimidação. O pastor disse aqui: intimidação. A intimidação trava, irmão, a pessoa. Quando você é intimidado, se você não tiver uma segurança ou em quem confiar, você desiste. Mas hoje a intimidação, o espírito de intimidação vai cair. E cai por palavra. Repita comigo: por palavra, palavra. Levanta a sua mão e diga assim: santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? O problema é que a gente fala assim, quando a gente enfrenta desafios, alguém fala alguma coisa que nos desafia, que nos intimida, a gente fica quieto. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Não, irmão, encare. Encare. Encare o gigante. Porque o gigante vem para intimidar. Todos os dias ele saía e dizia assim: quem é o homem? Cadê o homem para lutar comigo? E todo Israel, 40 dias fazendo a mesma coisa. Um dia chegou o ungido, o cheio do Espírito Santo. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você acreditar que Deus te chamou para algo mais. E ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando hoje o exército do Deus vivo? É Golias, gigante de Gate, quase 3 metros de altura. O homem é grande demais, todo mundo tem medo dele. Irmão, olha aqui para mim, olha aqui. Leia na Bíblia e procure quantos hebreus Golias matou. Quantos? Olha para o seu irmão e fala assim: nenhum. Mas por que todo mundo tinha medo? A aparência, não é? Mas a gente está procurando aqui, ó, santidade, essência, palavra revelada. E quando diz a Bíblia que Davi decide lutar contra ele, vai lutar contra ele, ele olha para Davi e diz assim: eu sou algum cão para você vir a mim? Olha a intimidação aí, ó. Cadê a espada? Cadê o escudo? É vara-pau, é pedra. Olha aí. Hoje mesmo, Davi, eu vou dar a sua carne para as animarias. Davi podia ter ficado quieto, né? Como muito que não, vamos confiar em Deus, irmão, vamos confiar em Deus. Não, levantou a cabeça. Você não vai falar o que você quer, não. Você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, mas tem crente que já conhece essa palavra, né? Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você tem afrontado, e hoje mesmo os animais vão comer sua carne, eu vou cortar sua cabeça. E naquele dia Deus deu livramento, porque eu achou um homem santificado na palavra, consagrado na palavra, mergulhado na palavra, animado pela palavra, consagrado na palavra. Irmão, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, querido, a sua vida é transformada. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, medita de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, consagrado na palavra, prosperará. Tem alguém que quer prosperar na palavra?
Queridos, com permissão do pastor, nos coloquemos de pé. Para choramandarás te candarabás. Estão comigo ainda ou não? Santificados na palavra, protegidos do medo. Ah, fez macumba, pastor. Ai, pastor, eu estou tão atribulado porque, sabe, tive um sonho tão ruim, eu acho que fizeram macumba para mim. Pastor, eu achei lá no meu quintal um sapo com a boca costurada. E eu não sei, pastor, eu estou sentindo umas coisas meio estranhas. Peraí. Está na hora de você ser santificado pela palavra. E a palavra diz, levanta sua mão. Aí eu estou doido para profetizar a palavra. Aí, ó. Está vindo aqui, eu estou mandando. Você está recebendo ou não? A palavra do Senhor diz assim, Isaías 57, 14 ou 54, 17: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, você vai condenar, você vai anular, você vai cancelar. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Você vai declarar, em nome de Jesus, sem efeito esta palavra, em nome de Jesus, sem efeito esta macumba, em nome de Jesus, sem efeito este feitiço, em nome de Jesus, sem efeito esta maldição, porque você está em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo. Homem avança, há olhos sobre sua cabeça, e o sangue de Jesus já te purificou de todos os teus pecados. Ei, eu estou chamando a tua atenção para te dizer, toda a condenação que tinha sobre a tua vida já foi tirada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que nenhuma condenação esteja na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está recebendo a palavra aí? Está recebendo óleo, está recebendo óleo. É noite de ser cheio do Espírito Santo, é noite de unção de Deus para a tua vida. E o Senhor disse assim: santifique eles na palavra, porque eu vou enviar eles para o mundo. Irmão, olha aqui para mim, você, deste campo tão próspero de Birigui. Em segundo lugar, depois que tirou o medo, sabe por que o Senhor nos chamou? Porque Ele orou e consagrou-nos para a palavra. Porque há uma missão na nossa vida, há uma missão para ser feita, e você não pode temer, você não pode estar tímido. Há algo maravilhoso preparado para a sua vida, varão. Aleluia, aleluia. Vou profetizar de novo. Quer aí ou não? Recebe aí. Levanta a sua mão, porque está no capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Já está bom para você glorificar, mas tem mais. Ora mandara gachara candará. Você é escolhido, você é escolhida, você é escolhido, você é escolhida. Há uma grande obra preparada para a tua vida. Não desanime, tu és escolhido. Não foi você que me escolheu, diz o Senhor, mas eu te escolhi. Eu te escolhi. Chamei você pelo nome, te disse: tu és meu, tu és meu. Ei, varão de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, você tem dono, você tem dono, você tem dono, você é dele. Não importa o que estão falando da tua cabeça, ouça a voz da palavra.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: o medo já foi embora, agora chegou a tua missão. Você tem missão, você tem propósito, você tem chamado. Olha o que Deus está fazendo aqui, ó. Pode voltar a orar em línguas estranhas novamente. Pode voltar a buscar a presença de Deus. O Espírito do Senhor, a glória do Senhor já baixou nesta casa. Da carne, mas você vai declarar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Você vai dizer: bem sei eu que tudo pode, Senhor. Eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. O Senhor é poderoso para sustentar. O Senhor que é poderoso para amparar. O Senhor que é poderoso para dirigir. O Senhor que é poderoso. E Ele te diz nesta noite: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Segura aí. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama alguma arderá na tua vida, porque eu sou o Senhor que te chamei, ó bichinho de Jacó, ó nação santa, ó sacerdócio real, ó povo eleito. Oh, aleluia. Você tem uma missão, você tem uma missão, você tem uma missão. Oh, varão de Deus. Se prepare aí, vocês cantar. Diga assim comigo: santificado na palavra para vencer todo medo. Diga assim: santificado na palavra para assumir meu propósito, minha missão. Em terceiro lugar, vamos agora: santificados na palavra para viver em comunhão. Pega na mão do irmão que está do teu lado aí. Todos os meses nós comemos do mesmo pão. Todos os meses nós bebemos do mesmo cálice. E o Senhor diz: santifica eles na palavra para que acabe o medo. Santifique eles na palavra, porque eu vou enviar eles para o mundo. Eu tirei, vou preparar, vou encher do meu Espírito, vou batizar no Espírito Santo, depois vou enviar de novo. E eles têm uma missão, eles têm um propósito. Mas vem comigo no texto que diz assim, ó: Pai, 24, aqueles que me deste, quero que, não, desculpe, 21, Pai, para que todos sejam, o quê? O 21. Ah, tá procurando. Para que todos sejam um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só propósito, unidos, unânimes, preparados para uma grande obra. Não dá, irmão. O Senhor não santifica ninguém e enche do Espírito para viver fazendo rebelião. O
O Senhor não santifica ninguém cheio do Espírito para dividir igreja, para separar a família. O Senhor não santifica ninguém nem enche do Espírito para ficar falando mal do pastor, do grupo, do regente. O Senhor te chamou para promover unidade. Você tem unidade de propósito, você tem unidade de fé. Você é um, olha para o nome da teu lado e fala: nós somos um só corpo, um só corpo. Irmão, espiritualmente, anjos estão subindo e descendo sobre esta casa. E quando eles olham para cá, ele não vê Valdeci, ele não vê Adriel, ele vê um corpo. Irmão, o pastor Gesiel Gomes fala sobre união. Ele fala da família une. Ele fala que união é a gente estar todo mundo junto. E eu nunca vi um negócio desse, irmão. 10 dias já, 10 cultos hoje, né? Vocês juntos assim e animados. Animados. Chacoalha o irmão e fala assim: isso é união. Tá junto. Quem promove isso? Espírito de santificação. Quem promove isso? O Espírito da verdade. Quem promove isso? A palavra da verdade. União. E em segundo lugar, tá segurando aí, né? Dá uma chacoalhada e diz assim: a segunda palavra é unidade. União fala de estar junto, unidade fala de mesmo propósito. Mesmo propósito. Mesmo propósito. Qual que é o propósito aqui? Adorar o Senhor, exaltar, glorificar, tornar o nome de Jesus conhecido em toda Birigui, em todo este campo, fazer com que todos que estão nos assistindo entendam: há um Senhor assentado em um alto e sublime trono que esta igreja adora, e o nome dele é Jesus. E eu vou para a terceira palavra que o pastor Gesiel Gomes ensina: é uniformidade. Vocês perceberam que eu vi até parecido? Porque eu quero não só estar junto, eu não quero estar só no mesmo propósito, eu quero estar no mesmo ritmo. Isso é coisa de militar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para o seu irmão e fala: não pode destoar. É o mesmo ritmo. Estamos juntos, ordem unida. Estamos juntos para o mesmo propósito. E eu concluo aqui. O Senhor nos chamou e nos santificou para tirar o medo, para resgatar a nossa missão, para a gente entender que temos uma missão, para promover a nossa unidade, a nossa união, para que eles sejam um. E em último lugar, para nos encher de esperança da vida eterna. Fabrício, só aquele pedacinho, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus disse assim, só segura aí um pouquinho. Versículo 24, estão comigo? 24, se vocês puderem abrir ali. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Bota sua mão para o céu e diga assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Para um instante. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus.
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. A Jerusalém celestial nos aguarda. E hoje, em nome de Jesus, eu encerro aqui dizendo para você: não desanime das tuas provas. Esta unção desceu sobre sua vida hoje para te transformar, homem. Tu sairás daqui hoje santificado. Sairás daqui hoje fortalecido. O medo já foi embora. A esperança voltou, a esperança voltou, a esperança. Eu gostaria que você abraçasse 2 ou 3 ali do seu lado e diga para ele: não temas, há um propósito na sua vida, a unção está sobre ti, aquele que te chamou é maior.